Momento Saúde. O primeiro tema desta edição é menopausa. Ela marca a última menstruação e ocorre em média entre 48 e 51 anos de idade. É quando os ovários deixam de produzir os hormônios femininos. Quem vai falar sobre as consequências e possíveis tratamentos da menopausa é o mastologista José Eduardo Marco Rubio. A menopausa, a paciente vai chegar no consultório da gente com algumas queixas, principalmente a falta da menstruação. Ela vai chegar para mim e vai falar assim, olha, tem mais de 1 ano que eu não menstruo. Se ela falar para mim, olha, tem 3 meses, 5 meses, 2 meses, eu ainda não considero menopausa. Ela está numa fase que a gente chama de climatério. Só que esse climatério ele pode ser compensado ou descompensado. Compensado é o seguinte, ela não tem menstruação, mas ela não tem nenhuma clínica. O que seria essa clínica? Seria calor, suor, pele seca, vagina seca. Então, cabelo, dor nas articulações, tudo isso ela vai falar para mim. Mas ela vai falar, olha, só tem 3 meses que eu não menstruo. Menstruei o mês passado, mas essa clínica continua. O que a gente faz para melhorar isso? A gente tenta ciclar essa paciente, voltar a fazer ela menstruar. Com o quê? Hormônio. Eu preciso ver se ela pode ou não pode tomar hormônio. Existem algumas pacientes que não podem tomar hormônio. Por exemplo, pacientes que tiveram câncer de mama. Essas pacientes que precisam e tiveram câncer de mama, nós vamos ter que receitar leque para elas, alguma coisa desse tipo. Não tem, porque se ele trouxe um problema, ou ela teve o câncer de mama, através do hormônio, ele não posso dar esse hormônio para ela. Não tem jeito. Hoje, existem alguns medicamentos que mimetizam ou parecem que seja hormônio, mas não é hormônio. Eles vão melhorar um pouquinho, mas não é 100%. Então, alguns cremes vaginais também que a gente pode pensar em dar, que sejam livres de hormônio ou que tenham uns hormônios que só atuam na mucosa vaginal. Então, eu melhoro essa menopausa dessa paciente, inclusive dessas que tiveram câncer de mama. Mas vamos pensar naquelas que não tiveram. E a gente tem que dar hormônio para essa paciente. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Não adianta essa paciente ter 90, 100 anos e ter uma qualidade de vida desde os 45, 50, que é quando começa a gente ter a menopausa, pelo menos viver 30 anos aí à base de leque, não tem jeito. Até a parte sexual dessa paciente hoje mudou muito. Hoje a gente vê pacientes com 80, 80 e poucos anos tendo relação sexual, e coisa que antigamente falavam, não, a partir dos 60 eu não tenho mais. Então não é bem assim, né? Então a gente tem que ver por esse lado bom do tratamento da menopausa. E o tratamento da menopausa é hormônio. Se ela tiver útero, a gente usa estrógeno e progesterona. Existem vários nomes comerciais, várias vias de acesso. Uma delas existe creme vaginal, existe creme que entram pela pele, ou mesmo os remédios por boca, via oral. Então, o tratamento depende muito do estágio que ela está. Chega uma paciente aqui, acima de 65 anos, normalmente a gente não dá, porque às vezes ele é prejudicial, essa paciente. Tem que ver também se essa paciente tem ou não tem, mesmo que ela nunca teve nenhuma doença, se ela tem pressão alta, se ela teve um infarto, se ela teve um AVC, tudo isso a gente tem que levar em consideração para receitar um hormônio para ela. A gente não pode chegar e falar, você vai tomar tal hormônio, não existe. Então, a gente tem que ver, tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico para a paciente, uma ultrassonografia da parte transvaginal, o ultrassom transvaginal, para a gente ver a parte do útero, ovário, todas essas coisas, para
poder receitar uma medicação para a menopausa. Existem alguns estudos, não são estudos assim, vários estudos que a gente tem alguns ou poucos, como também da amora, tem também da soja. Então, todos vamos dizer, da amora é a folha da amora. E eles têm algum componente estrogênico lá. Então, por isso que as pacientes falam que melhora. Então, são a mesma coisa da soja, que o pessoal fala, tal, e a soja, existe hoje a parte mais pura da soja, que é o Glycine Max. Esse Glycine Max, você vai ver lá, ele tem um componente estrogênico. Mas, às vezes, a quantidade de hormônio que essa paciente tem não é tão grande quanto tem lá. Então, fala, parece que eu estou tomando água com açúcar e não vai adiantar nada, não tem, é igual. Mas tem outros que você dá e funciona. E elas falam, olha, melhorei muito. E existe hoje alguns medicamentos fitoterápicos, que a gente fala, em que fazem mais ou menos o que um hormônio faria. Mas ele não protege, porque quando você toma um hormônio, ele vai proteger a parte óssea da mulher. A mulher tem muita, na menopausa, tem muita mulher que a osteoporose, aparece a osteoporose por quê? É a falta do estrogênio. Então a mulher que tomou muito estrógeno, dificilmente ela tem, lógico, na época que ela está tomando, porque ele repõe, ele melhora a parte, não deixa perder a massa óssea. O estrogênio ele é um protetor do osso. Então, tem muitas mulheres que falam, olha, eu tomei hormônio, por isso que é ótimo, a densitometria óssea dela é excelente, é muito boa, não tem problema nenhum, ela não precisa fazer reposição nenhuma de cálcio. A menopausa está muito ligada à quantidade de óvulos que a mulher tem. A mulher já nasce com uma quantidade de óvulos lá. Ela sabe, teoricamente, se a gente pegar um ovário de uma menina que nasceu, nós sabemos lá, for contar, vamos saber mais ou menos quantas menstruações essa paciente vai ter. É lógico que quando você toma um anticoncepcional, você deixa de ovular, mas aquele óvulo fica lá, aquele óvulo já é formado. Então, não tem ligação. A única coisa que a gente normalmente pode levar em consideração é o seguinte, quanto mais cedo a paciente menstruar e mais tarde ela parar, a chance dela ter câncer de mama é maior. Quanto mais tarde ela menstruar e mais cedo ela parar, é menor a chance. Porque o câncer de mama existe essa relação com o hormônio. Então, isso daí também é tudo, vamos dizer assim, a gente vai pesquisando isso daí para ver as possibilidades. Depois do intervalo, o Momento Saúde volta com um cirurgião do aparelho digestivo. A gente está de volta agora para falar sobre aquela queimação que sobe pelo peito até a garganta, aquela azia, má digestão. Sabe do que eu estou falando, né? Pois é, esses são sintomas do refluxo. Procuramos um especialista no assunto, o Dr. Admar Concon Filho. Normalmente, o conteúdo do estômago, o suco gástrico ou o alimento que está no estômago, ele não deve voltar para o esôfago. Existem alguns mecanismos anatômicos fisiológicos que impedem esse refluxo gastroesofágico. Em algumas situações esse mecanismo não funciona bem ou ele pode falhar e daí a pessoa pode ter esse refluxo gastroesofágico, que é quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago, quer seja o suco gástrico ou bile ou alimentos. Quando você tem essa doença do refluxo gastroesofágico, na maioria das vezes, o sintoma do paciente é aquela queimação, a azia que ele refere, é a queixa mais comum. Mas você pode ter outras queixas também relacionadas ao refluxo gastroesofágico, como
tosse persistente sem catarro, o pigarro pode ser aquele paciente que tem uma dor retroadicional, uma dor no peito, que às vezes a gente fica na dúvida se é uma angina ou não, pode ser provocada por esse refluxo gastroesofágico, a sensação de boca amarga ou a sensação de mau hálito, halitose, tudo isso pode ser rouquidão, pode também ser decorrente dessa doença do refluxo gastroesofágico. É uma doença muito frequente. Em torno de 18% da população tem problemas de refluxo gastroesofágico. Se nós formos considerar só a população adulta, quase de 25% a 30% da população adulta tem algum grau de refluxo gastroesofágico. Primeiro, realmente, o tratamento comportamental, que é emagrecer. A obesidade é um dos fatores que o abdômen, a barriga aumentada, ela pressiona o estômago e faz voltar o ácido para o esôfago. Então, o emagrecimento é importante. Alguns alimentos que aumentam a chance de ter refluxo gastroesofágico. Por quê? Entre o esôfago e o estômago existe uma musculatura, um esfíncter, que a gente chama de esfíncter inferior do esôfago, que ele tem a função de fechar ali e impedir o refluxo de ácido para o esôfago. Mas em alguns pacientes esse esfíncter não funciona bem, ele está hipotônico, relaxado, e daí a pessoa tem refluxo. Então, alguns alimentos fazem com que esse esfíncter tenha esse relaxamento, como chocolate, o café, hortelã, isso predispõe ao refluxo também. Outros alimentos, como bebida gasosa, distende o estômago, aumenta a pressão dentro do estômago, aumenta a chance de refluir esse ácido, esse conteúdo gástrico para o esôfago. Então, quando você tem essa doença do refluxo e o paciente tem os sintomas, você vai tratá-lo de uma forma comportamental, com orientação da dieta, com medicações que diminuem a produção de ácido pelo estômago, são chamados inibidores de bomba de próton, da cadeia do omeprazol, que todo mundo conhece, e alguns variantes do omeprazol. Então, ele diminui a produção de ácido pelo estômago e diminui esse refluxo também. Em alguns pacientes, ou na maioria dos pacientes, isso resolve. Você consegue tratar em torno de 70%, o paciente fica muito bem com o tratamento clínico e comportamental alimentar. Agora, em torno de 30% dos pacientes, eles não melhoram ou completamente ou eles não melhoram nada, eles continuam tendo refluxo. Daí, para esses pacientes, até pouco tempo, a única opção era a cirurgia para o refluxo. Quando a gente faz a cirurgia para o refluxo, a gente vai criar uma válvula entre o estômago e o esôfago que impede o refluxo de ácido do estômago para o esôfago. E é interessante, é importante afirmar que alguns pacientes podem ter também uma hérnia de hiato, que é uma hérnia do estômago. O estômago normalmente deve estar na barriga, no abdômen, abaixo do diafragma. Em algumas pessoas, o estômago está subindo para dentro do tórax, que é a chamada hérnia de hiato. Quando tem essa hérnia de hiato, existe uma tendência maior para ter refluxo. Então, em alguns casos, o tratamento é cirúrgico, onde você vai corrigir essa hérnia de hiato e você vai fazer uma válvula anti-refluxo entre o estômago e o esôfago para que ele melhore disso. Bom, 70% melhorou com o tratamento clínico, 30% não melhorou, precisa de algo mais. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos a opção só da cirurgia. Hoje, existe uma opção que é um tratamento endoscópico para o refluxo gastroesofágico. Então, vejam, de novo, a tecnologia vindo para permitir que nós possamos oferecer tratamento menos invasivo para ter bons resultados para resolver o problema do paciente. É chamado método Stretta. Ele é um tratamento à base de radiofrequência. Você, por uma endoscopia, você vai até esse músculo que eu falei, do esfíncter inferior do esôfago, que ele está hipotônico, e você vai com umas agulhinhas nesse músculo e fazer aplicações de radiofrequência nessa musculatura. Com uma única aplicação, isso demora em torno de 1 hora, é feito ambulatorialmente. Depois desse procedimento, dessa endoscopia, é feita com sedação anestésica,
não precisa ser anestesia geral. Tem profissionais que fazem a nível hospitalar, tem profissionais que fazem isso a nível da clínica, que tem todo um aparato para isso, que permite fazer isso. Você faz a aplicação da radiofrequência e ela vai aumentar a tonicidade dessa musculatura. Então, depois de 2 meses que você fez a radiofrequência, a musculatura já começa a ter função e você já consegue ter melhora e o paciente já consegue abandonar a medicação. Então, hoje já está visto, isso já é usado em outros países desde 2004. No Brasil demorou um pouquinho, chegou o ano passado, mas agora já tem no Brasil também a partir de 2017. Mas já existem a nível mundial mais de 20 mil casos que foram submetidos ao tratamento com Stretta, com a radiofrequência, mostrando que 93% dos pacientes tiveram um resultado satisfatório, falaram que melhoraram muito. Existem trabalhos que mostram que num período de 4 anos, em torno de 60% não precisou usar medicação. Então vejam, esse paciente, ele tem uma melhora importante porque aumentou a eficácia dessa musculatura. Então ele fica sem medicação durante muitos anos e ele passa a se sentir muito bem e deixa de ter os sintomas. E o interessante, caso ele volte a ter sintomas no futuro, depois de alguns anos, ele pode fazer uma outra aplicação. E esse método Stretta é importante porque você pode utilizar em pacientes que foram submetidos a cirurgias. Tanto cirurgia bariátrica, quem era obeso fez a cirurgia bariátrica, mas tem sintomas de refluxo, você pode fazer a radiofrequência, aplicar o Stretta. Ou em pacientes que fizeram cirurgia para o refluxo, mas voltaram a ter sintomas depois de alguns anos, você pode aplicar também, porque você vai aplicar no esôfago, junto dessa musculatura, no esfíncter inferior do esôfago. Em 4 anos, você tem ali 85% dos pacientes sem medicação. Em 10 anos, você tem 65% dos pacientes sem medicação. Então, uma melhora muito importante com um método menos invasivo do que uma cirurgia. Então, ele pode ser aplicado naquele paciente que não quer fazer a cirurgia, porque tem medo, ou quer tentar algo menos radical, ou até naquele paciente que tem contraindicação para a cirurgia, por um problema cardiológico ou pela idade dele, uma cirurgia não é aconselhável, ele pode lançar mão de um método menos invasivo. E ainda, aquele paciente que melhorou com remédio, mas ele tem que fazer uso do seu omeprazol ou de qualquer outro inibidor de bomba de prótons continuadamente, tem pacientes que não querem usar isso a longo prazo com medo de uma medicação ao longo dos anos. Então ele pode lançar mão da radiofrequência no esôfago. No próximo bloco, o assunto é a formação do urologista. Não saia daí, por favor. Esse é o bloco em que falamos sobre a formação das especialidades. E a de hoje é a urologia. Quem vai falar é o atual secretário municipal de esporte, o médico Dário Saad. Olha, você sabe que existe um pouco dessa confusão. Como o ginecologista é um médico praticamente só de mulheres, claro que tem algumas exceções de homens também que podem ter câncer de mama. Mas o urologista, ele não é só médico de homem, não. O urologista, ele trata de todas as doenças do aparelho gênito-urinário, que envolve rim, bexiga, no caso do homem, próstata, aparelho reprodutor. E o urologista atende mulheres também. As mulheres têm cálculos renais, têm tumores no rim, na bexiga, têm incontinência urinária, infecções urinárias. Então o urologista, ele é um médico de homem e de mulher também. A urologia é uma dessas especialidades que mais evoluiu nos últimos 20, 30 anos. Hoje, a urologia ela é cada vez menos invasiva. Eu, quando fui fazer a especialização em urologia, a gente tinha muita cirurgia aberta. Praticamente, as cirurgias para cálculos
eram todas abertas, a gente abria o paciente para retirar o cálculo. Hoje é feito de maneira endoscópica, às vezes de maneira através de ondas de choque, através da litotripsia. Então a urologia do passado era uma urologia muito mais invasiva do que é hoje. A urologia hoje é uma das especialidades, como eu disse, que mais evoluiu do ponto de procedimentos minimamente invasivos. Na verdade, a urologia, quando ela foi estabelecida como especialidade, ela já definiu muito bem a sua área de atuação. O que a urologia tem evoluído muito nos últimos anos, que não era tanto da especialidade, é a questão da incontinência urinária. A incontinência urinária, há muitos anos atrás, era tratada basicamente na mulher pelo ginecologista. E de muitos anos para cá, o urologista entrou nessa área da incontinência urinária feminina através de um diagnóstico mais apurado, de um estudo mais aprofundado, através de exames hoje que nós temos, que são exames mais evoluídos, no caso, por exemplo, a urodinâmica, que é um exame que avalia totalmente a parte funcional da bexiga. Então, e a parte também das disfunções sexuais. O urologista, nos últimos anos, ele ampliou muito a sua atuação no caso da disfunção erétil, da impotência sexual, e tem feito bastante trabalho em cima disso. Eu acho que para ser médico, eu falo que tem que gostar de gente, tem que gostar de ajudar as pessoas, tem que ter um interesse científico, tem que ser uma somatória de fatores. Porque a carga horária, o trabalho do médico é um trabalho estressante, é uma carga horária pesada, e muitas vezes você lida com situações limites, com situações onde você vai tratar uma pessoa ou clinicamente, ou através de procedimento cirúrgico, e muitas vezes aquela pessoa, você não consegue dar cura para aquela pessoa. Então, muitas vezes, você tem frustrações no decorrer da sua atuação como urologista, como médico no geral. Então, eu sempre falo, tem que gostar de gente, tem que ter paciência, tem que ter boa vontade para estudar, para se atualizar a cada dia que passa, principalmente nessa época de hoje, onde a cada dia surge um procedimento novo, surge uma pesquisa nova, surgem novos protocolos de tratamento. Então é importante ter sempre essa visão da atualização. Na verdade, você começa a discutir a especialidade no 5º, 6º ano. No 5º, 6º ano da faculdade, você passa pelo internato, que a gente chama, onde você começa a acompanhar as especialidades. E eu acompanhei todas, assim, na verdade, algumas você tem você se identifica mais. No meu caso, a gente define primeiro as áreas, ou você vai atuar na pediatria, ou na ginecologia obstetrícia, ou na área clínica, ou na área cirúrgica. Eu optei pela área cirúrgica. Dentro da área cirúrgica, existem várias especialidades, existe cirurgia plástica, existe cirurgia vascular, existe cirurgia do aparelho digestivo, coloproctologia e a urologia. E dentro das áreas cirúrgicas, eu optei pela urologia. Na época eu já gostava por ser uma especialidade resolutiva, uma especialidade objetiva, onde você, na época, apesar de não ter as mesmas condições técnicas que nós temos hoje, mas já era uma especialidade resolutiva. Então, eu gostei muito, me identifiquei e não me arrependo de forma alguma. Eu me formei na PUC, aqui em Campinas, na PUC, e fiz a residência médica no Mário Gatti, na Casa de Saúde, que é um serviço de urologia que tem no Mário Gatti, na Casa de Saúde. Isso até foi rápido até. Eu terminei a minha residência em 1990 e em 93 eu assumi a presidência do Mário Gatti. E até aconteceu uma coisa interessante falando de formação. Quando eu assumi a presidência do Mário Gatti, nós demos início ao processo de credenciamento da residência médica pelo MEC. Na época, MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, hoje é o Ministério da Educação. E a partir daquela época, o Mário Gatti conseguiu credenciar. Então, a residência médica, quando eu fiz, ela era credenciada na especialidade. Então, era credenciada na Sociedade Brasileira de Urologia.
Depois que eu entrei como presidente do Mário Gatti, nós credenciamos todas as residências também através do Ministério da Educação. Então, a residência hoje do Mário Gatti é extremamente procurada, conceituada, e elas, na maioria das vezes, nas especialidades, elas são credenciadas nas especialidades e também no Ministério da Educação. A gente tem feito diversos congressos, diversos cursos. Geralmente, você hoje é muito segmentado. Então, você tem cursos sobre câncer de próstata, cursos sobre cirurgia robótica, cursos sobre atualização em infertilidade masculina, curso de atualização em tumor de rim. Então, a gente faz a atualização nas oportunidades onde existem os grandes avanços no tratamento e nos procedimentos. Então, a gente tem procurado atualizar. Hoje também, com a internet, você tem acesso a sites específicos, não só brasileiros, como sites de instituições internacionais, onde você tem acesso a pesquisas e a protocolos que vão acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até o próximo.